Olá, senhores. Mais uma vez, Luiz Maranhão, advogado, membro e diretor para o Estado de Pernambuco do Instituto Defesa, trazendo mais uma vez um vídeo tentando esclarecer as novidades e as principais características do ofício circular número 06 do ano de 2019, emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesse ofício circular foi definidas diretrizes nas quais as delegacias de Polícia Federal e as superintendências regionais de Polícia Federal devem se guiar para atender as nuances do decreto 9797, que, corrigindo o vídeo anterior, não revogou o decreto 9785, e sim revogou alguns artigos e modificou o decreto 9785. Bom, para começar, o mais interessante é que, com relação aos calibres permitidos ou não, uma vez que aumentaram-se as energias possíveis por cada arma para 1.620 joules na saída do cano de provete, ficou estabelecido que o Exército Brasileiro, no prazo de até 60 dias, a contar da data de emissão do decreto, da data de expedição do decreto, irá atestar quais calibres de fato seriam restritos ou permitidos. Pode-se dizer, contudo, que todos os calibres de arma curta, com a exceção do 454 Casull em diante, Magnum 500, Desert Eagle, todos os calibres abaixo, até o Magnum 44, estariam permitidos em tese, até ulterior deliberação do Exército Brasileiro. Mas calibres como 9mm, .40, 45, 357 Magnum, 357 SIG, 10mm estariam em tese aí englobados e autorizados a serem armas de uso permitido agora, permitido a aquisição e o porte por civis. Tá? Diz também nesse ofício circular que todas as armas serão registradas no SINARME, com a exceção das armas dos caçadores, atiradores e colecionadores, as armas consideradas obsoletas, as armas pertencentes à Polícia Militar, as armas destinadas à instrução, tá, no território brasileiro, e as armas pertencentes a representações diplomáticas. Estabelece também a instrução, não a instrução, a circular, o ofício circular número 06, que no prazo de até 7 dias, o adquirente de armas ou munições ou acessórios deverá comunicar à Polícia Federal essas aquisições. Isso é o que o decreto diz, no prazo de até 7 dias. Só que no ofício circular, o Ministério de Justiça e Segurança Pública recomenda que seja mantido o prazo de 15 dias. Então, é um entendimento benéfico sob o nosso entendimento, porque aumentou-se o prazo em mais uma semana. Tá? A aquisição, o processo de aquisição de armas, está bem claro agora nesse ofício circular, que as delegacias regionais de Polícia Federal, superintendências, não poderão mais exercer um juízo de valor ou interpretação judicial sobre o pedido de aquisição de armas de fogo, de calibre permitido, claro, para o cidadão comum, tá certo? E nem é mais um impeditivo que você possua uma arma no SINARME com registro vencido. Antigamente havia uma instrução normativa que era um fato proibitivo de você adquirir uma nova arma ou registrar uma nova arma em seu nome, que você tivesse uma de suas armas com registro vencido. Hoje não é mais um fato impeditivo. Contudo, cabe à Polícia Federal proceder à sua notificação no prazo de 60 dias para que você entregue aquela arma que não renovou o registro ou que você transfira para uma terceira pessoa sob pena de apreensão da arma e a responsabilidade pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Tá? Com relação aos limites, 4 armas de calibre permitido para o cidadão comum, não se distinguindo aí se arma curta, lisa, longa, de alma raiada, enfim, 4 armas. Tá? Enquanto não for expedida uma instrução normativa, o CAC, o caçador, atirador e o colecionador, só poderá cadastrar no SINARME o limite de 4 armas, como se fosse um cidadão comum.
Então, para o pedido de porte de arma, você que tem uma arma no Sigma, você vai ter que cadastrar, não é registrar, cadastrar ela no Sinarme, para que possa ser expedido o seu porte de arma. Nesse caso, você vai ser considerado, para fins de porte de arma, como cidadão comum, tendo o seu limite de até 4 armas. Antigamente havia também um prazo de carência de transferência para as armas do sistema Sinarme para o Sigma. Esse prazo hoje não existe mais. Você comprou uma arma hoje, quer virar caçador, atirador e colecionador, imediatamente você já pode transferir para o Sigma, tá? Com relação a insumos, recarga, espoleta, pólvora, ponta, cartucho, estojo, tudo isso está autorizado para venda às pessoas civis comuns que possuírem armas registradas no Sinarme, desde que aqueles insumos de recarga sejam específicos para o calibre da arma que você possui registrada. Com relação ao porte, como todos já sabem, o porte antigamente era ligado à arma e não à pessoa. Hoje é diferente, o porte é intimamente ligado à pessoa. Então, como o cidadão comum possui o limite de até 4 armas para possuir, ele pode portar, se ele vier a ter o porte de arma, qualquer uma das 4 armas que ele tem no seu acervo, ou portar até as 4 ao mesmo tempo. Isso facilita a vida do cidadão, uma vez que muitos gostariam de andar com a arma full size de porte e uma arma de backup, como um revólver Snoopy, por exemplo. Com relação aos testes para porte de arma de fogo, uma vez que a instrução normativa do Exército não foi atualizada, serão aceitas, por enquanto, na Polícia Federal, aquelas folhas de teste de porte de arma de fogo, independente do calibre que você compre. Vou explicar. Se você faz um teste para aquisição de porte de fogo, um teste para porte de fogo, tá? Não é necessário que você utilize o mesmo calibre da arma que você gostaria de portar. É a mesma coisa se eu tenho uma arma hoje 380, uma pistola 380 registrada em meu nome no Sinarme, eu posso fazer um teste de porte de arma com um calibre 380. Não necessariamente eu preciso comprar uma pistola 380. Eu posso comprar uma 45, apenas a título de exemplo. Mesma coisa de revólver. Você faz o teste para porte de arma de fogo com um revólver 38, mas nada impede, por enquanto não for feita essa nova instrução normativa, que você venha adquirir um Magnum 44 ou um 357 Magnum. Então está bem definido isso, essa orientação para as superintendências de Polícia Federal e delegacias, que é permitido sim e é recebido sim esse teste de porte de arma de fogo com um calibre diferente. Porém, tem que ser a mesma arma, a mesma espécie. Se é uma pistola que você vai comprar 45, você pode fazer o teste com a pistola 380. O que não pode é você fazer o teste com a pistola 380 e vir adquirir um revólver 357. Tem que ser a mesma espécie. Tá? Com relação à emissão do porte de arma de fogo, tem uma questão interessante nisso daí. A cédula atual de porte de arma de fogo tem algumas nuances que não conseguem ser adaptadas para o novo porte. Sobretudo porque o sistema Sinarme da Polícia Federal não tem como emitir portes com validade superior a 5 anos, que era a validade máxima antes do decreto 9785 e o 9797 que regulamentou. Então, o sistema não comporta a emissão de porte com mais de 5 anos de validade. Então, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública orienta as superintendências que, ainda que sejam aprovados os pedidos de porte de arma de fogo, sejam sobrestados até que o sistema Sinarme venha a ser atualizado para o sistema Sinarme 2. Com relação à aprovação tácita, o decreto tem dizendo que o prazo para julgamento e consideração sobre os pedidos de aquisição de arma de fogo ou de porte de arma de fogo, quer seja pelo Exército, no sistema Sigma, quer seja pelo Sinarme, da Polícia Federal, serão avaliados e julgados no prazo máximo de 60 dias, sob pena de aprovação tácita. Porém, a Polícia Federal diz que é impossível essa aprovação tácita, nesse ofício circular número 06 de 2019. A
o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz o seguinte: orienta as superintendências e as delegacias de Polícia Federal sobre o seguinte: é impossível um revendedor de arma, um comércio, entregar a arma para você sem você ter pego o certificado de registro. Da mesma forma que seria uma coisa totalmente frágil o seu argumento se você tivesse portando uma arma de fogo somente porque apresentando o protocolo com mais de 60 dias do pedido de porte de arma de fogo na Polícia Federal. Você iria preso por porte ilegal de arma. É obrigação você portar a cédula do porte de arma. Então, a Polícia Federal está sendo orientada no sentido de que, no prazo de 60 dias, se não for julgado, ficar retido para apreciação, porque não pode-se, tanto para aquisição quanto para porte, ter essa forma tácita. Ainda que o deferimento seja tácito, é obrigatório você ter o porte de arma, a cédula do porte de arma, e é obrigatório você ter o CRAF para levar na loja de arma que você comprou e retirar a sua arma. Com relação aos documentos possíveis de comprovar a sua ocupação, a sua profissão, se a sua profissão estiver elencada naquele rol de profissões, digamos, de risco, com o risco presumido, como advogados, caminhoneiros, guardas municipais de trânsito, agente socioeducativo lotado em estabelecimentos prisionais, etc. Como há um rol muito grande de profissões passíveis do porte de arma, eles deixaram de estabelecer quais seriam os documentos comprobatórios dessas profissões. Contudo, se você é interessado a ingressar com pedido de porte de arma de fogo, o primeiro passo é você ter uma arma de fogo registrada. Se tiver registrada no SINARME, você já dá a entrada no porte de arma de fogo direto no SINARME. Se for no SIGMA, você cadastra essa arma no sistema SINARME da Polícia Federal para vir a pedir o porte. Mas se você, doutor, mas eu sou advogado também, o que é que eu vou juntar, já que não está estabelecido no ofício circular número 06? Você vai juntar a sua carteira da OAB, você vai juntar a sua carteira de identidade da OAB, que são coisas diferentes, e pode juntar até um print do Cadastro Nacional de Advogados. Doutor, mas eu sou transportador de carga. Não há problema. Se a empresa for sua, o ato constitutivo da empresa, o contrato social, se você é funcionário, uma cópia da carteira de trabalho, uma cópia da sua habilitação, mostrando que você é habilitado para categorias de caminhão, etc. Então, assim, não há nada estabelecido, logo tudo que não é proibido é permitido. Junte tudo que você puder para comprovar a sua profissão. Se você é agente de trânsito, junta a sua funcional, junta, enfim, tudo que comprovar aquela sua profissão. Com relação à validade do porte de arma, é muito interessante porque nesse ofício circular ele muda um pouco o entendimento sobre validade do porte de arma. Enquanto no decreto se fala que o porte de arma é válido por 10 anos, a Polícia Federal, nesse ofício circular, está sendo orientada que, para pessoas detentoras de mandato eletivo, como vereadores, deputados, senadores, até o presidente da República, prefeitos, a validade do porte de arma é enquanto durar o mandato. Logo, eu acabei de ser eleito para deputado federal. Se eu der entrada no meu porte de arma, a validade do meu porte de arma vai ser por 4 anos. Se eu dou entrada como senador, que o mandato são 8 anos, a validade do porte de arma será por 8 anos. Tanto existe essa limitação para agentes públicos, como, por exemplo, detentores de mandato eletivo, como também para instrutores de armamento e tiro, credenciados junto à Polícia Federal, já que é uma das atividades de risco que constam no decreto que tem direito ao porte de arma, que tem a sua atividade presumivelmente de risco. O instrutor de armamento e tiro, ele só tem direito ao porte de arma, a validade do porte de arma dele será designada de acordo com a validade do cadastro que ele possui junto à Polícia Federal como instrutor de armamento e tiro. Então, se ele é credenciado junto à Polícia Federal até o ano de 2025, tá? A gente está em 2019, teria mais 6 anos para frente, ele dando entrada hoje, ele só consegue o porte com validade até 2025. Isso serve também para caçadores, atiradores e colecionadores, que a validade de 10 anos vai
se o seu CR valer por 10 anos. Mas se o seu CR só tem validade por mais 5 anos, ou por mais 6 anos, 7 anos, o prazo de validade do porte de arma vai coincidir com o prazo de validade do seu CR. Isso também se aplica para agentes públicos temporários, contratados entre a população civil, como por exemplo aqui no estado de Pernambuco nós temos agentes penitenciários temporários. O porte de arma deles será concedido com prazo coincidentemente com o prazo final do contrato. Com relação à perda do porte de arma, necessita-se, isso está constando no ofício circular 06, necessita-se a instauração de um processo administrativo, não é uma simples decisão de um delegado que vai caçar o porte de arma. Ou seja, você está sob substâncias alucinógenas, quer seja droga, quer seja remédio, quer seja bebida alcoólica, tá? Você tem a suspensão você tem a perda do porte de arma, só que precede dessa perda de arma a instauração de um processo administrativo. Já se você conduz ela ostensivamente, você está sujeito à suspensão por 1 ano, e caso você prove a sua reabilitação através de um novo exame psicológico e uma nova prova de aptidão de uso de arma de fogo, você pode ter de volta. Se você infringir novamente essa norma, está andando com a arma ostensivamente, você vai perder seu porte? Vai, mas não é de forma automática. Precede, antes disso, tudo acontece um processo administrativo para julgar, onde você tem direito à ampla defesa. Com relação às guardas municipais, uma grande e interessante modificação é que há também a previsão de uso de calibre restrito, elevando as guardas municipais a um novo patamar, equiparando-se quase às polícias dos estados. Meus amigos, espero ter respondido e tirado as dúvidas de todos. Caso hajam mais dúvidas, por favor, comenta aqui embaixo. Juntos somos invencíveis e tamo junto. Um abraço.